revelação de Patrícia Bravanel sobre a Igreja Universal deixou todo mundo boquiaberto. Você consegue imaginar que uma das apresentadoras mais queridas do país escondeu por anos um segredo capaz de mudar completamente a sua visão sobre ela? Ela passou por uma experiência tão profunda e enigmática que durante muito tempo teve receio de compartilhar com alguém. Algo tão poderoso e fora do comum que permaneceu guardado no silêncio, até agora. Prepare-se para descobrir um lado desconhecido e surpreendente dessa personalidade. Então já se inscreve no canal e vem com a gente para não perder nenhum detalhe. Naquela noite, algo no ar denunciava que não seria apenas mais uma edição do programa. A vinheta tradicional foi substituída por um silêncio sutil, seguido por uma imagem contemplativa de Patrícia Bravanel, de pé, no centro de um cenário redesenhado. Não havia palmas, nem risos, apenas um clima de introspecção. Com um vestido sóbrio e olhar firme, ela iniciou o programa com uma frase que imediatamente despertou a atenção do público. Hoje, não temos roteiro. Temos fé. Dona Alzira, do outro lado da tela, telespectadora fiel, sentiu um arrepio que não sabia explicar. O palco, agora minimalista, com luzes suaves e tons acolhedores, destoava completamente do colorido vibrante habitual. Em vez dos jogos e quadros bem-humorados, estavam dispostas poltronas, como se o programa se transformasse, ali, numa roda de conversa íntima. Patrícia apresentou, com serenidade, os convidados da noite. Um padre de fala mansa, o pastor Antônio, uma líder espírita de sorriso calmo, e por fim, seu José Carlos, um homem simples, com olhar tímido e mãos marcadas pelo tempo. Cada nome anunciado provocava reações diferentes em Dona Alzira e em milhões de brasileiros que acompanhavam, surpresos, aquele novo formato. Patrícia explicou que, naquele dia, o objetivo era refletir sobre a fé, a paz e o reencontro com o que há de mais essencial. Não é sobre religião, é sobre esperança, disse ela. A promessa estava feita. O programa naquele momento deixaria de ser apenas entretenimento para se tornar um espaço de partilha, escuta e transformação. O público ainda não sabia, mas estava prestes a assistir a algo inesquecível, um divisor de águas na televisão brasileira. O silêncio respeitoso que pairava no estúdio foi interrompido pela voz pausada de seu José Carlos. Patrícia o convidou a contar sua história, e ele, com humildade, começou a desfiar as memórias mais duras de sua vida. Falou do tempo em que o álcool era seu único companheiro, da vergonha que sentia ao ver os filhos se afastando e da dor de ter perdido tudo: emprego, respeito e, por pouco, a própria vida. A câmera captava sua expressão sincera, marcada por arrependimento, mas também por um brilho novo nos olhos. Ele contou como, em uma madrugada qualquer, à beira do desespero, encontrou uma pequena igreja da Igreja Universal aberta, com as portas iluminadas. Entrou sem saber porquê, e foi recebido com um abraço que ele jamais esqueceu. Ali começou minha cura, minha nova vida, disse, com a voz embargada. No estúdio, os olhares se cruzavam em silêncio. Patrícia estava visivelmente tocada, lutando para manter a compostura. Os outros convidados, atentos, respeitavam cada palavra como se tivessem consciência do peso que ela carregava. Dona Alzira, em casa, já tinha lágrimas nos olhos. Quando seu José Carlos contou que hoje ajuda outras pessoas em situação parecida, usando sua própria história como ferramenta de fé, Patrícia levou as mãos ao peito. O público sentia que algo havia se deslocado dentro dela. Havia ali mais do que empatia. Havia reconhecimento. A atmosfera no estúdio já não era de programa de auditório, era de testemunho. E embora ainda ninguém soubesse, aquela história simples estava prestes a desencadear revelações que mudariam tudo. Patrícia permaneceu em silêncio por alguns segundos após o fim do relato de seu José Carlos. Seus olhos estavam marejados, e a voz, ao voltar, veio trêmula. Eu preciso dizer algo que nunca tive coragem de falar na televisão. Começou. O clima no estúdio ficou ainda mais tenso. Ela respirou fundo, desviou o olhar por um instante e, com uma sinceridade que parecia rasgar sua armadura pública, revelou. Meu pai, Silvio Santos, também encontrou paz na Igreja Universal nos seus últimos anos de vida. O choque foi imediato. Nem mesmo os convidados esperavam por essa revelação. Patrícia contou que, por muito tempo, havia julgado silenciosamente a busca espiritual do pai, achando que era apenas mais uma fase, algo passageiro. Mas, vendo agora o brilho nos olhos de seu José Carlos,
Ela reconhecia que nunca havia realmente compreendido a profundidade daquela escolha. Hoje, escutando o Senhor, eu entendo meu Pai. Entendo sua paz, sua leveza no fim da vida. E me arrependo de não ter estado mais perto dele nesse processo. A confissão era íntima, dolorosa, mas feita com coragem. Ela compartilhou ainda que, após a morte de Silvio, enfrentou um vazio enorme e que, sozinha em sua casa, certa noite, também entrou numa igreja. Foi ali que eu comecei a entender o que é se render à fé, não por conveniência, mas por necessidade. O estúdio estava em silêncio absoluto. A apresentadora, geralmente vibrante, estava entregue, exposta. O programa já havia deixado de ser entretenimento, agora era verdade. E aquela verdade, por mais desconcertante que fosse, começava a abrir espaços de identificação e cura não só para Patrícia, mas para todos que a ouviam. Com a voz ainda embargada, Patrícia se levantou da poltrona, pegou o roteiro impresso que estava sobre a mesinha de apoio, sem hesitar, o rasgou diante das câmeras. O som do papel sendo despedaçado ecoou no estúdio, marcando simbolicamente o rompimento com qualquer planejamento anterior. A partir de agora, a gente só segue com o que for verdadeiro. Porque a verdade tem urgência, declarou, com a emoção transbordando. Os técnicos nos bastidores trocaram olhares inquietos. Marcelo, o diretor do programa, assistia à cena da sala de controle, dividido entre a preocupação com as diretrizes da emissora e a certeza de que algo maior estava acontecendo ali. Patrícia então fez uma pergunta que pareceu atravessar todos os presentes. Depois que a gente encontra essa paz, como é que a gente faz para não perdê-la de novo? Não era uma pergunta retórica. Era um clamor. Um pedido por respostas que não cabiam mais nos quadros ensaiados de um talk show. Marcelo, movido por um impulso genuíno, aproximou-se do ponto eletrônico e deu a ordem que surpreendeu sua equipe. Continua. Não corta. Vai até onde ela for. A transmissão seguiu, sem cortes, sem comerciais, e com o país inteiro agora completamente vidrado. Dona Alzira, em casa, apertava um terço entre os dedos. Na tela, Patrícia voltava a se sentar, com os olhos marejados, e agradecia a presença de cada convidado como quem agradece por estar cercada de apoio em um momento de total exposição. O clima era de algo sagrado. A televisão, naquele instante, parecia ter se convertido num altar, e o público, num só coração. Antes de continuar, conta aqui nos comentários se você conhece alguém que mudou a vida, deixou vícios através da fé? Fica com a gente até o final, pois o que a Patrícia fez vai te deixar de queixo caído. Diante da pergunta de Patrícia, os convidados se entreolharam em silêncio, como se buscassem juntos a forma mais honesta de responder. Quem primeiro tomou a palavra foi o padre, com voz calma e gestos contidos. A fé, minha filha, é como uma planta. Se não for regada todos os dias, ela murcha. Patrícia assentiu, emocionada, como quem se reconhece naquela metáfora. O pastor Antônio, com um brilho nos olhos, completou: a caridade é o nosso adubo. Quando a gente serve, a fé se fortalece, porque servir a lembrar que não estamos sozinhos. A líder espírita acrescentou, com ternura: e é na comunidade, no olhar do outro, que encontramos a presença de Deus. A paz se mantém quando deixamos de viver apenas para nós mesmos. As palavras, embora vindas de diferentes doutrinas, se entrelaçavam como se fossem uma só voz. Era como se cada um completasse o outro, formando um círculo de sabedoria onde o que importava não era o rótulo religioso, mas o sentido profundo da fé partilhada. Seu José Carlos, com humildade, apenas disse: eu só tento lembrar, todo dia, de onde eu vim. E de quem me segurou quando eu não tinha mais ninguém. A plateia, emocionada, chorava em silêncio. Dona Alzira apertava os olhos, como quem quisesse guardar cada palavra no coração. Patrícia, visivelmente tocada, segurou a mão de seu José Carlos. Ali, entre pessoas tão diferentes, formava-se algo raro. Um sentimento de comunhão. Sem palco, sem disputas, sem vaidade. Apenas pessoas, buscando entender como manter viva a chama da fé em meio às lutas da vida. E isso, por si só, já era um milagre. Com os olhos marejados e a alma exposta, Patrícia levantou-se mais uma vez, agora com a postura de quem carregava uma missão. Com a voz firme, propôs algo que não estava previsto em nenhum protocolo. Eu quero encerrar esse programa de um jeito diferente.
quero convidar todos vocês a orarem comigo. Houve um breve silêncio de surpresa. A produção ficou em alerta. Mas ninguém a interrompeu. Um a um, os convidados se colocaram de pé ao lado dela. O padre iniciou com uma oração suave, pedindo paz e sabedoria. O pastor Antônio fez um clamor fervoroso, agradecendo pela oportunidade de testemunho e reconciliação. A líder espírita elevou sua prece com serenidade, pedindo luz e consolo para todos os lares sintonizados. Por fim, veio a voz simples de seu José Carlos, que apenas disse: Senhor, obrigado por ter me trazido até aqui. Que mais gente encontre a mesma mão que me levantou. As palavras dele ressoaram no estúdio como um cântico silencioso. Patrícia, emocionada, tomou as mãos dos convidados, e todos formaram uma roda no centro do palco. Os membros da plateia, naturalmente, se levantaram e se deram as mãos também. A câmera capturou o momento com uma delicadeza quase reverente. Dona Alzira, em casa, chorava copiosamente, sentindo-se parte daquela corrente de fé. Era como se, por um breve instante, a televisão deixasse de ser um meio de entretenimento e se tornasse um templo. Lágrimas escorriam, mas não de tristeza. Eram lágrimas de quem sentia que algo verdadeiro havia sido restaurado. A oração coletiva não era o fim do programa. Era o começo de algo que ninguém ainda sabia nomear, mas que já morava no coração de todos. Quando o último amém foi sussurrado no estúdio, o silêncio que se seguiu teve um peso sagrado. Patrícia ergueu os olhos para a câmera, respirou fundo e, sem esconder as lágrimas, olhou diretamente para o público. Marcelo, obrigada por ter deixado a verdade vencer hoje, disse, quebrando a quarta parede e dirigindo-se ao diretor, que assistia tudo dos bastidores com os olhos marejados. Foi nesse instante que Patrícia fez o impensável. Ergueu os braços suavemente e declarou, ao vivo, para milhões de telespectadores e para os altos executivos que certamente a assistiam: se por causa do que vivemos aqui hoje eu perder meu programa, minha posição ou minha credibilidade, que assim seja. Porque eu nunca estive tão certa de algo na minha vida. O estúdio inteiro prendeu a respiração. E, então, Patrícia fez sua última declaração. O programa acabou. Tenham todos uma boa noite, e que a paz que nós sentimos aqui hoje chegue até a sua casa. Ela então abaixou o microfone. Não houve aplausos nem música de encerramento. Apenas o escurecer lento da imagem. Um fade to black carregado de significado. Nos bastidores, Marcelo estava imóvel, como se compreendesse que acabará de participar de algo que não se repetiria. Em milhões de casas, inclusive na de Dona Alzira, o silêncio permaneceu mesmo após o fim da transmissão. Não havia comerciais. Não havia piadas. Havia apenas uma sensação estranha e bonita de que a televisão, por alguns minutos, ousou ser alma. Patrícia sabia que, ao sair daquele palco, poderia ter perdido tudo, mas talvez, naquele instante, ela tivesse finalmente se encontrado. O estúdio permanecia em silêncio, apenas os passos contidos da equipe quebravam o vazio depois do encerramento. Patrícia, ainda emocionada, sentou-se no camarim ao lado de seu José Carlos. Não havia mais maquiagem nem câmeras, apenas duas pessoas unidas por algo que transcendia os papéis sociais. O Senhor mudou minha vida hoje, disse ela, segurando a mão dele com gratidão genuína. Foi nesse momento que o telefone tocou. Marcelo atendeu, pálido. Era o presidente da emissora. Todos esperavam uma bronca, uma advertência. Mas, do outro lado da linha, a voz veio embargada. Marcelo, eu chorei do início ao fim. Obrigado por não cortar. Obrigado por deixar acontecer. Patrícia pegou o telefone e, surpresa, ouviu algo que jamais esperaria. O presidente, sempre distante e inflexível, revelou que havia perdido a filha meses atrás e que, desde então, vivia num luto mudo, sem conseguir encontrar alívio. Hoje, pela primeira vez, eu consegui rezar. E chorar. Você me deu isso. E deu isso a milhões. Seu pai já havia me falado. Mas eu não acreditei. Naquele momento a ligação terminou com um suspiro, não de censura, mas de cura. Na manhã seguinte, um comunicado oficial circulou pela emissora. Patrícia continuava no comando do programa, e Marcelo fora promovido. Mais que isso, um novo quadro passaria a existir: o Altar da Patrícia. Um espaço dedicado a testemunhos de fé, cura e reconexão. A repercussão nas redes foi instantânea. Dona Alzira,
como tantos outros, passou a esperar pelo novo domingo com a esperança no peito. A televisão, que tantas vezes anestesia, naquela noite acordou corações. E a verdade, enfim, encontrou seu lugar, não como exceção, mas como propósito. Nas semanas seguintes, o novo quadro do programa se firmou como um dos quadros mais aguardados da televisão brasileira. Mas mais do que números de audiência, ele passou a ser medido por algo que nenhuma métrica alcança: a transformação silenciosa na vida das pessoas. Patrícia, agora mais serena e conectada consigo mesma, conduzia cada edição com um olhar que já não buscava performance, mas presença. Seu José Carlos tornou-se figura recorrente, não como convidado, mas como símbolo, a lembrança viva de que a verdade pode vir da simplicidade. O cenário continuava minimalista, com velas discretas, luzes amenas e um banco central onde os convidados sentavam-se para partilhar suas histórias. Ali, cada relato era recebido como uma oração. Dona Alzira, como tantas outras pessoas, organizava sua semana em torno daquele momento. O domingo deixará de ser apenas um dia de descanso. Tornará-se o dia do reencontro com algo maior. Patrícia passou a receber cartas, vídeos, bilhetes de pessoas que, inspiradas por aquela edição histórica, haviam procurado reconciliação, ajuda ou simplesmente paz. O quadro começou a visitar comunidades, hospitais, instituições de fé de todas as crenças, criando pontes onde antes havia muros. No interior da emissora, algo também havia mudado. O presidente, agora mais presente, fazia questão de assistir ao vivo às gravações. Marcelo, antes preso a cronogramas, tornou-se defensor da espontaneidade que vem da alma. E Patrícia, aquela que antes temia perder tudo, descobriu que sua entrega foi, na verdade, um renascimento. O altar da Patrícia não era um quadro. Era um convite, para lembrar que a fé, quando acolhida com verdade, é capaz de transformar não só uma vida, mas toda uma nação. E assim termina mais uma história que nos lembra: a verdadeira força está na coragem de ser autêntico e na fé que move corações. Se essa jornada tocou você de alguma forma, deixe seu like como um abraço virtual, compartilhe para espalhar essa mensagem de esperança e se inscreva no canal para continuarmos juntos desvendando histórias que transformam. Aqui, cada história é um convite para acreditar no poder da verdade e da fé. Venha fazer parte dessa corrente de luz e inspiração. Sua presença faz toda a diferença. Até o próximo encontro, com mais emoção e verdade.